Viu? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Ai, gratidão pela resposta. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso estudo com uma leitura de Emmanuel, que se chama A Escola do Coração. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, mas o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, mas a renúncia liberta, a ilusão ensombra, mas a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo entes amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na Seara dos Médiuns. E com essa mensagem tão maravilhosa, vamos orar e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, que nos oportuniza a cada instante da nossa vida
esses movimentos de ir e vir na carne, nessas reencarnações, para nosso aprendizado, para que possamos aprender uns com os outros, a amar, a perdoar e a compreender a grandiosidade deste universo. E que Deus, através dos nossos amigos benfeitores, esteja presente. Através de Jesus, nosso irmão, aquele professor tão maravilhoso que nos mostrou caminho do amor, da fraternidade, que possam todos estar conosco nesta noite de estudos, fazendo com que nosso coração e nossa mente se façam presente aqui e agora, e que possamos, com esse aprendizado, estarmos levando a todos aqueles que convivem conosco essa mensagem de amor e fraternidade. E que assim seja hoje e sempre. E vamos então começar esse nosso estudo com esse tema tão maravilhoso que é Jesus no lar e o Evangelho no coração. E o livro Jesus no Lar foi escrito por Neio Lúcio, e se vocês colocarem no Google Neio Lúcio, vai ter algumas palestras que o Geraldo Lemos Neto nos traz informações sobre esse espírito que esteve encarnado na época de Chico Xavier, um pouco antes, mas ele fez parte dessa família, esteve em contato com a família Joviano, lá em Pedro Leopoldo, e Neio Lúcio está também no livro 50 anos depois, como Neio Lúcius, e no livro Renúncia, como professor Davenport, e mais tarde, então, na família Joviano, como Arthur Joviano. Se eu não me engano, é Arthur Joviano. E eles, então, essa família Joviano, junto com o Francisco Cândido Xavier, né, depois que o professor Arthur Xavier desencarnado, começaram, então, um evangelho no lar, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e por 18 anos, nas terças e quartas-feiras, então, estiveram ali reunidos. E Geraldinho fala que, nossa, tem muito acervo, muitas psicografias que ele vai deixar para as pessoas poderem, então, estar observando e lendo esse acervo. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, vocês podem estar procurando mais este estudo para complementar a nossa palestra, esse nosso estudo de hoje. Jesus no lar e o Evangelho no coração. E eu vou convidar, então, a cada um de vocês que estão aqui hoje para nós nos reportarmos à época de Jesus. Vamos tentar voltar no tempo, levar o nosso coração quando Jesus esteve aqui, esteve corporificado, trazendo para nós essa mensagem do amor e do perdão que nos libertou de uma maneira tão maravilhosa daquele medo que nós tínhamos, das amarras que tínhamos. Porque o perdão é libertador e o amor também nos engrandece a cada instante. E lá, naquele momento em que Jesus esteve conosco, em casa de Pedro, povoava-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante,
fala com bondade. Então, podemos observar aqui que a conversação estava improdutiva e ele vem chamar a atenção. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensa alguns momentos e responde hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorri e pergunta de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redargue o pescador intrigado com tantas perguntas. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insiste. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informa sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Cala-se Jesus por alguns instantes e logo fala: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Primeira escola e o primeiro templo da alma. É o lar diante do mundo, o berço doméstico. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A nossa casa, então, exporta esses caracteres que nós, então, levamos para essa nossa vida mundana, né, comum, no dia a dia, em que encontramos tantos outros irmãos na nossa caminhada. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como podemos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceia o olhar pela sala modesta, faz um pequeno intervalo e continua. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim
no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fita no Mestre aqueles olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmura, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Esse texto eu trouxe completo para nós podermos então refletir a grandiosidade do que seja o evangelho no lar. O culto cristão dentro do nosso sagrado lar, para que possamos, então, nesse aprendizado, na convivência com aqueles que estão próximos a nós, para que nós possamos aprender a amar, a perdoar e a pacificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque quando aprendemos a agir de uma maneira pacífica dentro da nossa casa, também conseguimos conquistar essa passividade, essa paz, né? Essa paz a cada instante da nossa vida. Porque é através desse trabalho constante, né? Na lembrança do amor, na lembrança do perdão, na transformação, que faz com que nós cresçamos, com que nós sejamos cada vez mais luminosos na nossa caminhada. Irmã Sheila vem dizer que nós devemos organizar o nosso agrupamento doméstico do Evangelho, porque o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei presente, diz Jesus, para cada um de nós. E não devemos pensar, porque às vezes moramos sozinhos, às vezes em nossa casa as pessoas podem ter outras religiões, outras crenças, mas não há problema algum. Cada um com a sua crença, né, pode estar presente no momento do Evangelho no lar, ou se desejar, pode também ficar em outro cômodo da casa. Não há problema algum. Nós podemos fazer o Evangelho mesmo estando em uma pessoa somente, porque, na verdade, nunca estaremos sozinhos. Os nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, aquele espírito protetor, e demais outros espíritos que precisem, estarão conosco naquele momento. Né? Assim como os espíritos mais elevados que estarão trazendo a harmonia e todo o recolhimento necessário para aqueles espíritos, então, que sejam recolhidos, se for o caso, nesse momento. Então, nunca estaremos sozinhos, sempre estaremos acompanhados no momento do Evangelho. Então, não há problema algum, né? Podemos fazer no momento solitários, né? Aparentemente solitários, ou podemos fazer em família. Mas o importante é que o Evangelho, então, seja feito, né, pelo menos uma vez por semana, como vamos, então, agora, a parte mais prática, né, desse nosso estudo. Então, o Evangelho no lar e no coração. O que seria, então, o Evangelho no lar? É uma reunião em família, né, dia e hora da semana, que deve ser um dia e uma hora da semana constantes, né, para
que nós possamos ter esclarecimentos quando necessário, equilíbrio no nosso lar. Recomenda-se, então, que se escolha um dia que seja adequado, né? Se você mora sozinho, você pode escolher um dia que seja adequado para você, ou se você mora com a sua família, um dia que seja adequado para todos. E nesse dia que você escolher, então você vai escolher também um horário, né? A gente sabe que muitos têm o domingo como o dia em que todos estão em casa, no domingo mais à noitinha, mais à tardinha, é um dia preferido por muitos, mas qualquer outro dia pode também ser o dia do Evangelho. E por que é importante, então, que tenhamos esse compromisso com a data, né, com o dia da semana e com o horário? Porque assim como nós também temos nossos afazeres, a espiritualidade também tem compromissos. Pensamos nós agora nesse momento com tantas dificuldades, né, em que tantos espíritos estão desencarnando e que há uma grande movimentação da espiritualidade, né, para o atendimento aos desencarnados. Então, todos têm muitas atividades, têm muitos compromissos. Então, nós devemos ter esse horário e esse dia, por quê? Nesse dia e nesse horário, os espíritos, nossos afins, né, nossos irmãos mais próximos estarão, então, presentes para o Evangelho. Então, eles estarão ali cumprindo, né, com esse compromisso. E o que dirá se nós começamos a fazer no dia, hoje, semana que vem, no domingo não deu, vou fazer mais tarde, ou vou fazer amanhã, na segunda-feira, né? Então chegam lá os espíritos, nossos amigos, nossos mentores, para participar do Evangelho, aquele momento, né, do culto cristão do lar, e nós não estamos prontos, né, para o compromisso. Ninguém gosta disso, e é uma falta de respeito, né? Então, é necessário que tenhamos essa consciência de que o horário e o dia a ser escolhido deve permanecer constante, porque todos, então, se comprometerão com esse momento. Desse encontro, então, participam os espíritos familiares e demais interessados no progresso moral do grupo. Esse momento do Evangelho, do culto cristão no lar, também é um recurso inimaginável por nós contra a obsessão. É uma limpeza grandiosa e é a higiene espiritual no lar. Muitos comentam que é até uma proteção, né, energética se constrói ou é criada ao redor daquele lar e muitas vezes se expande pela quadra, pela vizinhança, né, dependendo da energia que emana daquele ambiente, essa proteção vai muito longe, porque estamos realmente fazendo essa limpeza e higienizando o nosso lar, os nossos pensamentos, e isso é importante para cada um de nós. Nesse momento em que tantas necessidades se observam, né? Necessidades morais, para que nós possamos, então, ter essa limpeza, esse ambiente mais agradável, né, a bons pensamentos e a boas ações. É um canal também de comunicação com Jesus e essa sintonia que vamos criar com os bons espíritos. Cada lição que ouvirmos do Evangelho é um roteiro de luz e de bênçãos para todo o grupo familiar. E por que devemos, então, fazer o Evangelho no lar? No começo, né? Nesse texto maravilhoso de Neio Lúcio, nós observamos que Jesus nos convida a nos transformarmos dentro de casa. E também podemos observar que vai atrair bons espíritos, vai atrair aqueles nossos amigos da espiritualidade mais elevados. E com essa constância, afastará
porque eles muitas vezes serão recolhidos, ou vamos conseguir esclarecer alguns espíritos equivocados, né, para que também sejam recolhidos para locais de estudo, de refazimento, né, da sua mente, do seu mental, para que possa compreender a realidade do que é a vida, né? Que sempre existe a vida, a realidade do perdão, do amor. Então, é muito importante, porque muitos espíritos equivocados são atendidos e são recolhidos e conseguem, então, ter o entendimento grandioso do que é a vida através dessas orações que são feitas dentro do lar. Vai nos ajudar a superar dificuldades dentro de casa e também fora, porque vamos estar nos esclarecendo, acendendo uma luz da compreensão e da paciência em cada um de nós. Vai modificando o padrão vibratório dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e com esse movimento, né, do culto cristão no lar, do evangelho no lar, nós vamos formar, assim como eu havia dito antes, essas defesas magnéticas da nossa casa, né, para que espíritos equivocados, zombeteiros ou alguns outros que ainda estejam querendo criar tumultos, né? Eles não consigam, então, adentrar essas defesas magnéticas. E com Jesus, então, no nosso lar, pelo estudo, pela vivência do Evangelho, vamos conseguir conquistar a paz, porque a verdadeira paz é a paz interior, né? Faça chuva, faça sol, tudo está bem. E somos gratos sempre. Essa é a harmonia interior que devemos sempre buscar. E como então vamos fazer o evangelho no lar? Qual é esse roteiro? Né? Algo assim para que ele seja de uma forma organizada. Escolher um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os membros da família ou a maior parte, né? Para facilitar a assistência espiritual e consolidar o hábito da reunião. Então, depois de um tempo, as pessoas já vão estar, né, naquele momento, naquele horário, um pouquinho antes. Ai, o evangelho, está na hora do evangelho, né? É aquela alegria de estarmos chegando. Muitas crianças esperam aquele momento com tanto carinho, né? O evangelho no lar, porque é um momento solene, um momento em que nós estamos dando um acalento aos nossos corações. Estamos estudando à luz do Evangelho de Jesus, aquilo que precisamos aprender para mudar, né, o nosso ritmo de vida, as nossas ações perante o próximo. O que devemos, então, para dar, então, a continuidade nessa prática? Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea, num local da casa menos exposto a perturbações exteriores. Ali no nosso texto inicial, lá quando estávamos, né, energeticamente lá com Jesus, em casa de Pedro, observamos que ele fala que aonde, né, o nosso corpo físico recebe o pão, o alimento, para que possamos ter energia para estarmos vivos aqui como encarnados, é a mesa. E ele convida, então, a todos sentarem à mesa para receberem também esse pão para o espírito, esse pão para a alma. Então, podemos, né, sentar à mesa para fazer o evangelho no lar. Podemos, então, ter o evangelho segundo o Espiritismo, né? É a recomendação que fazemos, porque no evangelho segundo o Espiritismo temos também algumas explicações a respeito dos textos que são muito interessantes. Mas algumas pessoas preferem pegar o Evangelho, né, o livro sagrado, não há problema algum. E podemos, então, tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a recomendação, então, das casas espíritas, abrimos ao acaso,
Ou então podemos começar o Evangelho de uma maneira mais didática, programando o seu estudo desde o início, abrindo na página inicial e ali, então, vamos seguindo em frente, né? Cada semana é um pequeno trecho do Evangelho. Temos que cuidar que, às vezes, quando abrimos ao acaso, porque nós temos esse costume, é um costume que aos poucos vamos deixar de tê-lo, mas ainda é arraigado em nós e não adianta falarmos que não, que às vezes abre o evangelho em alguma página e você já pensa, nossa, hoje o evangelho é para tal pessoa, né? E então isso nós temos que tomar um cuidado para tentar não pensar e muito menos falar, né? Porque vamos entender que sempre é para nós, né? Os ensinamentos são para nós, porque as dificuldades maiores são nossas. Aqui mais para frente vamos então falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, fazer comentários breves sobre o trecho lido, evitando discussões, evitando críticas e julgamento de membros do grupo ou de conhecidos. Ah, se fulano estivesse aqui, quem sabe serviria, né, para ele esse trecho hoje que estamos lendo. Não. Vamos pensar que é para nós, é o nosso crescimento que devemos buscar, porque nós que temos muitas dificuldades ainda na nossa caminhada, né? A transformação é individual. Então, depois dessa prece inicial, né, pode ser lido um texto. Muitas vezes, quando tem crianças no grupo, eles podem trazer textos, né? Algum texto para fazer essa prece inicial, ou a prece das crianças, às vezes, obrigado, Jesus, estamos aqui, vamos fazer o evangelho. São singelas, mas são maravilhosas, porque vêm realmente do coração, né? E vamos, então, daí, abrir o evangelho, como já falei, numa sequência, ou então, aleatoriamente, ler esse pequeno trecho e fazer, então, algumas interpretações sobre ele, né? Cada um pode falar o que achou, né, o que acha que deve melhorar em si mesmo a respeito do que foi lido. E essa reunião, normalmente, pode ser dirigida ou organizada, né? Ah, agora é o momento da prece inicial. Agora, então, vamos fazer a oração. Agora vamos abrir o evangelho e fazer a leitura. Depois que faz a leitura, agora cada um pode se expressar da maneira que achar adequada, né? Então, dirigida por um membro da família ou aquela pessoa que tiver mais conhecimento doutrinário. E pode-se fazer outras leituras afins. Às vezes, durante a semana, você encontra algo muito interessante, muito edificante, que você queira também trazer para esse momento, para que todos tenham o conhecimento, né, de algum texto, algo que você leu. A duração é orientada, né, que seja de no máximo 30 minutos, para que não canse as pessoas que estão participando. Muitas vezes as pessoas tem pessoas de mais idade, ou às vezes as crianças, né? Então, 30 minutos é um tempo razoável. Nada impede, né, que se em algum momento queira se estender, ou se observa que é necessário estender o evangelho, ok, não tem problema algum, né? Mas a recomendação é que 30 minutos é o tempo suficiente, no máximo, né? Mas lógico que a gente entende que, se precisar, podemos estendê-lo um pouco mais, incluindo então a prece de encerramento, em que vai se agradecer a assistência espiritual, né? A assistência espiritual e também que a todos aqueles que foram atendidos, né? Que nós possamos então não estar cientes, né, da presença dos demais espíritos desencarnados, mas vamos agradecer também a todos aqueles que foram atendidos. Neste momento em que muitos estão desencarnando, às vezes as pessoas estão desencarnando e ainda ficando aí na erraticidade, sem saber o que está acontecendo, né? E se tivermos desencarnados na nossa família, podemos fazer o evangelho, nossas preces, né?
para essas pessoas também, para que eles possam receber esse amparo nesse momento tão difícil. Os cuidados que devemos ter. A assiduidade e a pontualidade são importantes para o bom contato com o plano espiritual, né? Um compromisso. É um encontro marcado. Só um momentinho. Um transformador aqui em casa. Mil perdões. A assiduidade e a pontualidade, que são importantes para esse bom contato com o plano espiritual. A visita inesperada. Alguns hóspedes. O que devemos fazer, né? Às vezes, naquele momento próximo ao instante do Evangelho, podem chegar pessoas para nos visitar. O que devemos fazer quando hóspedes chegam ou então convidados inesperados chegam? Nós devemos convidá-los a participar da reunião. Boa noite, né? Ficamos gratos pela sua presença. Que bom que estão aqui. Nesse momento nós temos um compromisso com o Evangelho no lar e gostaríamos então de convidá-los para participar, porque é uma reunião que fazemos semanalmente e essa reunião é de grande importância para a família e convida. Se a pessoa disser que sim, que vai participar, excelente. Se a pessoa disser que não, que prefere não participar, você pede licença, né? E vocês vão para a sua reunião, né? Para o seu compromisso, e depois que terminarem o Evangelho, voltam então a ter o contato com a visita. Não há problema algum. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico, isso é muito importante, porque muitas vezes, quando iniciamos o Evangelho no lar, às vezes não sabemos que temos em casa alguém com mediunidade, né? Então, o que é a orientação? Né? O Evangelho no lar, o culto cristão no lar, não é um trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico tem também dia, horário, nas casas espíritas, né? São reuniões adequadas e são conduzidas de uma forma, então, a proteger a todos aqueles que estão envolvidos, os médiuns, os espíritos desencarnados, todos os que estão envolvidos, então, são protegidos de uma forma adequada, né? Quando a reunião mediúnica se dá em local adequado. Então, se por acaso, nessa reunião, alguma pessoa começa a sentir uma palpitação, começa a suar, respirar mais, né, de uma maneira mais assim, mais forte, vocês que estão juntos, ou mesmo que é uma pessoa que esteja sozinha, observa-se, né? Se observe, já levanta, já se está de olho fechado, já abre uma janela, já então começa a se movimentar para que esse movimento pare, né? Já toma uma água, já faz algo diferente para que aquela concentração diminua e que não aconteça, então, essa mediunidade não esteja, então, aflorada ali naquele momento, porque não é o local. O local já foi dito, então é nas casas espíritas de uma maneira adequada. Então, quando acontecer isso, levanta, respira, toma uma água, dispersa para que não aconteça, então, esse movimento. E, posteriormente, pode pedir, então, a casa espírita, então, que você tem confiança, um atendimento fraterno, explicar o que aconteceu, que a pessoa lá, então, será conduzida de uma maneira adequada, né? Para o entendimento ou para o estudo, né? Tudo será conduzido de uma maneira adequada. Mas o culto cristão no lar não é e não deve ser um trabalho mediúnico. Há que se cuidar muito isso.
Tomar cuidado, então, também para não criar polêmicas, acusações ou desvios para outros assuntos, né? Se tiver, né, como nós ainda somos muito imperfeitos, um pensamento nesse sentido, que fique só no pensamento e já pedimos perdão a Deus por estarmos com esse pensamento, né? Que é um pensamento muito arraigado, mas que deve ser transformado, né? Porque não devemos julgar a ninguém, porque todos temos dificuldades e todos somos imperfeitos. Algumas sugestões, né, que é se colocar a água para ser então magnetizada pelos espíritos presentes. Podemos colocar uma jarrinha, né, e no final cada um reparte, né, um pouquinho de água para cada um dos presentes na reunião. Também podemos já colocar as águas em copos individuais, porque às vezes naquela família tem pessoas mais adoecidas, que precisam, quem sabe, às vezes, de algo diferenciado, pode ser feito tanto de um jeito como de outro. Com certeza a espiritualidade estará atendendo a cada um da forma que seja necessário, né? Cada um vai receber o que precisa, né? O que tem também merecimento. Uma música suave também pode contribuir para essa ambientação e auxiliando as vibrações e as preces. Quando houver algumas crianças, então é recomendável que se escolham livros apropriados, como Jesus no Lar, a Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada, Cartilha do Bem, Histórias que Jesus Contou, Os Meus Deveres, dentre outras. Temos tantas livros e histórias maravilhosas para as crianças, né? Até durante a semana, quem sabe pode pedir para eles, o que você quer levar? Um desenho para o Evangelho, alguma coisa nesse sentido, para eles também se sentirem acolhidos nesse momento. E podem ser feitos, como já comentei anteriormente, leituras complementares. Francisco Cândido Xavier também vem nos trazer, no livrinho Luz no Lar, que quando esse ensinamento do Mestre Jesus vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Observação impensada é ouvida sem revolta, porque muitas vezes quem faz a observação impensada somos nós. E quanta gratidão temos quando aquele que ouve não se revolta, né, com as nossas más tendências e com as coisas que fazemos quando ainda não pensamos muito bem. A calúnia também é isolada no algodão do silêncio. Que bom que quando não há discussões, né, acaloradas a respeito de determinados assuntos, a enfermidade vai ser recebida com calma, com tranquilidade, com paciência, com fé. O erro alheio vai encontrar compaixão, né? A compaixão, entender que todos nós temos grandes dificuldades e todos somos passíveis de erros. A maldade não vai encontrar brechas para insinuar-se dentro daquele coração. E Lúcio vem dizer, então, que 4 evangelhos constituem o testamento da luz. 4 evangelhos nós temos, né, para nortear, trazer o norte dessa nossa caminhada depois que Jesus veio trazer a lição do amor, do perdão, da paciência. Mas ele diz mais. Ele diz que cada um de nós, nós somos o 5º evangelho inacabado, o evangelho vivo, o evangelho atuante. Somos nós aqueles que devemos aprender através do ensinamento de Jesus e trazer esse ensinamento para as nossas ações, para o nosso trato com o próximo e para conosco mesmos. Somos aquele 5º evangelho inacabado, Jesus presente na nossa voz, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso movimento aqui
enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Porque cada um de nós deve escrever com os nossos testemunhos esse quinto evangelho, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, para que nós sejamos aqueles aprendizes, aqueles alunos que realmente seguem o que seu mestre ensina, segue com o coração puro, com o coração grato. E assim não vamos ter necessidade de utilizarmos muitas palavras, porque o nosso exemplo será o exemplo que se espera do cristão, daquele que conseguiu internalizar o Evangelho de Jesus dentro do seu coração. E assim esperamos que cada um de nós estejamos escrevendo esse quinto Evangelho a cada dia da nossa vida, a cada segundo da nossa vida, e ainda mais agora, se estamos nesse momento de transição, passando para a regeneração, para um reencontro com a luz que está dentro de nós, nós devemos ter Jesus no nosso coração, porque assim estaremos realmente nesta caminhada, plantando flores, colhendo frutos, colhendo flores, colhendo perfume, né? Perfumando com o amor, com o perdão, né? Esta nossa trilha magnífica, que quando se faz presente ao lado de Jesus, desses grandes espíritos que nos trouxeram essas lições, cada vez nós estaremos mais ligados ao nosso Criador, a essa energia criadora que nos deu a possibilidade de estarmos hoje aqui, né, nesse momento tão crucial, tão importante. Como espíritos, provavelmente estamos vivendo o momento mais magnífico da nossa caminhada, esse momento de transformação. Por isso devemos ser gratos e trazer esse evangelho ao nosso coração. E é com esse pensamento, então, que eu vou colocar uma música que se chama Encontro Marcado, para que cada um de nós tenha essa reflexão e se lembre lá da época de Jesus, porque se nós não conseguimos ouvi-lo há 2000 anos atrás, quem sabe hoje nós vamos ouvi-lo. E quem sabe hoje se dê essa transformação que vai fazer com que cada um de nós siga de mãos dadas, né? Uns com os outros e com Jesus à nossa frente, buscando a iluminação. E essa música que nos vai trazer essa reflexão já deve servir então como a nossa prece final. Gratidão a todos e convidamos para que todas as quintas-feiras vocês estejam aqui nesta casa maravilhosa que traz essa vontade de trazer o Evangelho de Jesus ao lar de cada um de nós, ao coração de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar nesta caminhada, hoje e sempre. Gratidão, amigos. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro